Em 2005, fui estagiário nos estúdios da Nickelodeon durante um ano, como parte do meu curso de animação. O estágio não era remunerado, o que já era esperado, mas tinha uma vantagem que para muitos seria insignificante, mas para as crianças da época seria incrível. Eu podia assistir aos episódios antes de irem ao ar. Vou direto ao ponto. Depois do lançamento do filme do Bob Esponja, a equipe estava esgotada e demorou mais que o normal para retomar a produção da nova temporada. No entanto, um incidente estranho atrasou tudo por ainda mais tempo. Em um dia comum de trabalho, eu e mais 2 estagiários estávamos na sala de edição junto com animadores e editores de som, revisando um episódio novo. A cópia que recebemos dizia ser de Medo de um Hambúrguer de Siri. Todos nos reunimos para assistir. Como era um corte preliminar, a equipe de animação tinha adicionado um título temporário, o que era comum. Às vezes, eles escolhiam títulos absurdos ou engraçados, apenas como brincadeira interna. Mas dessa vez, o título dizia O Suicídio do Lula Molusco. Um dos estagiários deu uma risada desconfortável, achando que era apenas mais uma piada sombria. O episódio começou normalmente, com a trilha sonora animada característica da série. A cena mostrava Lula Molusco ensaiando no clarinete, errando algumas notas, enquanto Bob Esponja ria do lado de fora. Irritado, ele gritou para que fizesse silêncio, mencionando que teria um concerto naquela noite. Bob Esponja, obediente, saiu para encontrar Sandy e Patrick. A tela de transição com bolhas apareceu, e em seguida o episódio avançou para o final do concerto de Lula Molusco. Foi aí que as coisas começaram a ficar estranhas. Enquanto ele tocava, alguns quadros da animação se repetiam de maneira anormal, mas o som continuava sem interrupções, o que era incomum. Quando ele terminou, um silêncio desconfortável tomou conta da cena antes da plateia começar a vaiar. Mas não era a vaia típica e exagerada de desenhos animados. O som parecia real, carregado de desprezo. A câmera mostrou Lula Molusco surpreso, confuso. Então a cena cortou para a plateia. No centro, Bob Esponja também estava vaiando, algo completamente fora de seu caráter. Mas o detalhe mais estranho era que os olhos de todos na plateia eram hiperrealistas, com um nível de detalhes assustador. As pupilas eram vermelhas. Olhamos uns para os outros tentando entender o que estava acontecendo. Como estagiários, não tínhamos voz no processo criativo, então apenas continuamos assistindo. A cena seguinte mostrava Lula Molusco sentado na beira da cama, de cabeça baixa. Pela janela, via-se um céu escuro, indicando que o concerto havia acabado há pouco tempo. Nenhum som era ouvido, nem mesmo um ruído ambiente. Era um silêncio absoluto. Por quase 30 segundos ele ficou ali, imóvel, apenas piscando. Então começou a chorar, colocando as mãos sobre o rosto. O choro era baixo no começo, mas foi ficando mais intenso. Um ruído distante começou a surgir, um som que lembrava o vento soprando através de árvores. A câmera lentamente se aproximou do rosto dele. O zoom era tão sutil que só percebia a diferença ao comparar quadros com 10 segundos de intervalo. O choro foi se tornando mais angustiante, transmitindo uma sensação real de sofrimento. A tela piscou rapidamente, como se houvesse uma falha na animação. Então, outra coisa perturbadora aconteceu. Durante um instante, um quadro diferente apareceu. O editor-chefe pausou o vídeo e voltou cena por cena. O que vimos foi horrível. Era uma foto de uma criança. Ela não devia ter mais que 6 anos. Seu rosto estava mutilado, coberto de sangue, com um dos olhos pendurado fora da órbita. Seu corpo estava deitado sobre um asfalto escuro, suas entranhas expostas. A imagem parecia real, muito diferente da estética do desenho. Ficamos sem reação, mas continuamos assistindo. De volta ao episódio, Lula Molusco agora chorava sangue. O líquido escorria de seus olhos de forma absurdamente detalhada, como se fosse algo real.
O som do vento ficou mais alto e, misturado a ele, havia risadas baixas e distorcidas. Mais uma imagem surgiu por um único quadro. Dessa vez, era uma menina, com idade semelhante à da primeira criança. Ela estava de bruços, sobre uma poça de sangue, com uma presilha caída ao lado da cabeça. Seu olho esquerdo havia sido destruído. A editora de som, que era a única mulher na sala, levantou-se e saiu às pressas. O episódio continuou. Lula Molusco, agora com uma expressão vazia, encarava a tela. Seus olhos estavam mais realistas do que nunca, vermelhos e pulsantes. Uma voz profunda e distorcida ecoou na sala. Faça isso. Sem hesitar, ele pegou uma espingarda, colocou na boca e puxou o gatilho. A cena foi chocante. Sangue e pedaços de cérebro se espalharam pela parede e pela cama. O episódio terminou com seu corpo inerte, um olho pendurado no chão. Stephen Hillenburg, o criador da série, ficou furioso e exigiu respostas. Foram feitas investigações, mas ninguém conseguiu explicar de onde aquelas imagens tinham surgido. Até hoje, ninguém sabe o que realmente aconteceu.